O Filho do Homem está para ser entregue na mão de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor acaba de chegar. Bom dia, família. Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que não é só conhecimento e sabedoria, mas também o pão da vida, o pão que alimenta o espírito. Dada a devida introdução, continuemos hoje a leitura deste grande capítulo do livro de Mateus, que é capítulo 26. Continuando hoje no versículo 36, Jesus ora no Getsêmani. Sem mais delongas, bora para a leitura de hoje. Mas primeiro, aquele gole no café, né, de lei. Agora sim. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Meus irmãos, é interessante a gente se atentar aqui nesta passagem para a humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo. Eu sei que o que eu vou falar aqui pode soar até um pouco polêmico, alguns encarar como até blasfêmia, mas assim, eu meditei muito na palavra, eu pedi muita instrução ao Senhor, e hoje eu percebo que Jesus Cristo veio nessa terra como Filho único de Deus, Filho unigênito, porém 100% humano. Exatamente, meus irmãos, ele veio para cá 100% humano. Ele agia 100% conforme a vontade do Pai, mas ele era 100% humano. Isso diminui o que ele fez? De modo algum, pelo contrário, isso engrandece a sua obra, o seu sacrifício, pois Jesus não tinha nenhum pecado, Jesus não havia cometido nenhum erro, pelo contrário, ele foi o professor dos professores. Por quê? Porque ele confiava, confia e sempre confiará, né? 100% no Pai, no nosso Criador. 100%. Meus irmãos, imagine você do ponto de vista humano, aqui, tendo acesso às Escrituras Sagradas, sabendo aquilo que foi prescrito pelo Pai, que aconteceria através de uma meditação e uma interpretação profunda das Escrituras. Assim era Jesus. Ele veio plenamente consciente de todas as Escrituras e de toda a sua missão. Mas diferente de nós, que quando lemos as Escrituras, vemos a missão dada a Jesus Cristo, ele lia as Escrituras e via a missão que foi dada a ele. Ele sabia o que deveria ser feito. Mas o seu espírito humano, diante de toda incompreensão do todo, porque aquele que sabe do todo é só o Pai que está nos céus, o Pai que é o todo, ele sim tem a compreensão do todo. Jesus tinha uma visão humana, tinha uma visão, uma percepção daquilo que estava ao seu redor e, ao mesmo tempo, uma plena confiança nas Escrituras do Pai. Porque se não fosse plena a sua confiança, ele jamais teria dado este passo adiante para o sacrifício. E aí vejamos aqui na continuidade como essa percepção humana de Jesus é confrontada com a vontade do Pai. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Meus irmãos, de modo algum venham aqui blasfemar ou muito menos diminuir a obra de Cristo. Pelo contrário, a partir do momento que a gente entende que ele era 100% humano e mesmo assim confiou 100% no Pai, qual é o diferencial dele para nós? Nenhum, fisicamente falando, nenhum, pois ele disse:
Em verdade vos digo que vocês poderão fazer tudo o que eu faço e até coisas maiores. Por quê? Porque somos irmãos, somos iguais, somos humanos, criaturas, criados por Deus. O Criador determinou as palavras antes mesmo que fosse fundado o mundo, determinou a trajetória de Cristo antes mesmo que a gente existisse, que Cristo existisse. Tudo existe desde o princípio no Criador. Uma vez confiando 100% ao Criador, a gente seguirá seus passos. A gente dará ouvido às Escrituras e atenderá a tudo que elas pedem. Só que detalhe, meus irmãos, vamos fazer um exercício mental aqui. As Escrituras nos pedem o básico do básico do básico, que é seguir a lei, seguir os mandamentos, agir de acordo com o funcionamento do universo, a matemática do nosso próprio Pai Criador que criou todas as coisas. Entretanto, para muito além de abrir mão de qualquer prazer supérfluo aqui na Terra, de qualquer coisa que vá contra a lei, que não é nem abrir mão de algo bom, é abrir mão daquilo que é danoso a nós. Cristo é chamado a abrir mão de sua própria vida. Jesus, aquele nazareno que caminhou pela Galileia, ele é chamado a abrir mão de sua própria vida. Primeiro, pela sua plena confiança no Pai, a sua fé suprema. O maior exemplo de fé de todos é a fé de Jesus Cristo. Segundo, por amor à humanidade. Por amor à humanidade. Ele é chamado, ele se apresentou ainda nos céus e, como o Pai já havia criado todo o universo, passado, presente e futuro, o Alfa e o Ômega, assim já estava destinado Jesus Cristo para tamanha missão, para grandiosa missão. Só que assim como nós, ele tinha o livre-arbítrio. E dentro do livre-arbítrio dele, ele escolheu servir, ele escolheu se doar, ele escolheu se entregar 100% à missão do Criador, a missão que o Criador nos deu. Você percebe a grandiosidade disso? Que o que nos é cobrado não é cobrado, né? O que nos foi instruído é ínfimo perto do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha pecado, Jesus Cristo não errou, Jesus Cristo não merecia a morte. Ele morreu por amor à humanidade, por obediência ao Pai, por fé no Criador de todas as coisas. Por fé no Criador de todas as coisas. Jesus Cristo, 100% humano, Filho unigênito do Pai. Qual a diferença dele para nós? A fé que ele tinha e a confiança 100% no Pai, a ponto de fazer tudo aquilo que o Pai havia destinado a ele. Ele tinha um livre-arbítrio, assim como nós. Se ele quisesse falar, não, me retiro, não quero este cálice, não vou. Mas ele não diz isso, ele diz diferente. Ele vai dizer o seguinte: então, deixou pela segunda vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Ou seja, ele pediu pela segunda vez: Pai, o meu ser, a minha alma teme passar por este processo da morte, mas eu confio 100% em Ti. Se este é o caminho, se isto é o que você escolheu para mim, se isso demonstra que, se através desse caminho o Senhor sabe que eu vou me engrandecer, que isso vai trazer benefícios para a humanidade, eu aceito o caminho que me foi dado. Eu aceito carregar esta cruz. Eu aceito, por amor ao Pai e à humanidade, tomar essa cruz para mim. Você percebe que ele, como humano,
sentia as aflições humanas. Jesus foi tentado de todas as formas que somos tentados diariamente. A diferença dele é que ele superou a todas as tentações. A diferença dele é que ele teve uma confiança 100% no Pai. Ele confiou 100% no Pai, a ponto de entregar a sua vida a Ele. A gente tem um grande exemplo de fé no passado, que é Abraão. Que Abraão também se sujeitou a entregar seu filho Isaque. A gente tem o exemplo de Daniel, que diante da cova dos leões teve fé suficiente em Deus a ponto de os leões não o afligirem, de entregar a vida dele completa a Deus. Mas do nível de Jesus Cristo, do nível que Jesus fez, entregar a vida sem nenhum tipo de pecado, entregar a vida dele aos inimigos, entregar a vida dele àqueles que o perseguiam, por amor a uma humanidade que era totalmente equivocada, uma humanidade que estava afundada no erro, afundada em pecado. Ele, que é santo, ele que é puro, deu a vida dele por uma humanidade pecadora, por uma humanidade injusta, por uma humanidade que persistia no erro. Por dois motivos, como eu disse antes: por amor à humanidade e por plena confiança no Pai. Então, vemos aqui que, quando voltou pela segunda vez, encontrou dormindo de novo os 3 apóstolos, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Ou seja, novamente ele dizia: Pai, se possível, tira de mim esse cálice, mas se é a tua vontade, que faça-se cumprir. Eu entrego 100% minha vida, meu destino a ti e a tua vontade, Pai, porque tu é o soberano. Jesus Cristo aqui na terra, ele não falava: eu faço 100% a minha vontade porque eu sou Deus o soberano. Não, ele fala: eu entrego a ti a minha vida, eu te entrego a ti o meu destino, porque tu é o soberano. Tu é o que sabe do princípio, do meio e do fim. Jesus Cristo estava aqui 100% homem, 100% ser humano. A diferença é 100% confiando no Pai, 100% confiando no Criador. Até que em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Veja, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Meu traidor chegou. Ou seja, ele tinha plena convicção de que ele estava sendo entregue na mão de pecadores, de que sua morte era para salvar uma humanidade que estava na iniquidade, que estava no erro, que persistia nos pecados. Até mesmo dos 12 apóstolos que conviveram com Jesus Cristo, houve um que foi tomado pelo medo da escassez, pela cobiça, pela ganância. Satanás entrou dentro dele e fez com que ele traísse Jesus. Mas assim já estava escrito, assim ele saberia que seria, pois as escrituras diziam assim. Da mesma forma, irmãos, sabemos hoje do Apocalipse, sabemos hoje das dores do parto, sabemos que Cristo vai voltar. Como isso vai se dar, como vai ser o desenrolar dessa história, não sabemos. O que sabemos é o que está nas Escrituras e que devemos confiar nela como a nossa lanterna, o nosso guia supremo, pois assim Jesus Cristo fez. Se Jesus Cristo fosse o próprio Deus, ele não teria temor, ele não clamaria aos céus. Meus irmãos, ele se guiava 100% pelas Escrituras. Ele se guiava 100% pelas palavras do Pai, pelas palavras que foi dada aos profetas da antiguidade, porque ele sabia que o Pai já tem tudo escrito, o Pai já tem tudo planejado, só que temos o livre-arbítrio. Podemos escolher obedecer ou não o Pai. Jesus Cristo escolheu obedecer 100%, mesmo sabendo que estava a ele destinado o maior sacrifício de todos.
O maior sacrifício de todos foi destinado a Jesus Cristo. E ele, sabendo disso, abraçou fielmente para nos mostrar que, primeiro, devemos confiar 100% no Pai. Isso é a verdadeira fé. Entregarmos no 100%. Segundo, uma vez que confiamos 100% no Pai e entregamos nossa vida a Ele, devemos nos balizar pelas Escrituras Sagradas, meus irmãos. Pelas Escrituras Sagradas. Imagina o seguinte, que a fé que Jesus Cristo demonstrou não era um conhecimento total de todo o desenrolar da história, de como tudo aconteceria, mas sim uma plena confiança em tudo aquilo que era palavra do nosso Deus Criador, seja ela através dos profetas, seja ela através da sua própria intuição, uma vez que ele estava conectado com Cristo, mas a intuição dele sempre balizada pelas palavras das Escrituras Sagradas. Por quê? Cada um nesse mundo, irmão, tem uma missão. Cada um é um ser humano único, indivisível, inigualável. Cada um é um ser único nessa criação. Para cada um de nós, Deus já escreveu um roteiro no livro da vida. Para cada um de nós, cabe a nós querer abraçar os mandamentos, querer abraçar as instruções de Deus ou viver as coisas do mundo. Se para cada um é um destino, para cada um é uma missão, para cada um é uma trajetória, é uma viagem nesse grande plano chamado vida, as Escrituras Sagradas são a nossa lanterna nessa viagem, nessa caminhada. Assim como Cristo, em tudo o que ele fazia, ele recorria às Escrituras Sagradas, não porque ele sabia o que ia acontecer a seguir, porque a cada situação que Deus colocava na vida dele, diante dele, ele recorria às Escrituras Sagradas para poder ter o esclarecimento a respeito daquilo. Foi assim quando Satanás tentou ele no deserto, ele recorreu às Escrituras Sagradas para explicar o porquê de passar por cada uma daquelas. Foi assim quando os pecadores o traíram, quando Judas, tomado por Satanás, o traiu, ele recorreu às Escrituras. Ele esperava isso? Ele queria isso? Aqui nessa leitura vemos que não, que ele pede para ser livrado. Mas se for da vontade do Pai e está de acordo com as Escrituras, com a nossa lanterna, o nosso guia nesse mundo de trevas, nesse mundo caído de escuridão, assim seja feita a vontade do Pai. Então, meus irmãos, eu faço um convite a cada um de vocês a entregar a vida de fato a Deus, entregar a vida de fato ao Pai, da seguinte maneira, como Jesus fazia. Atitude de fé não é dizer eu creio em Deus e por isso eu tenho fé. Atitude de fé, como a própria expressão eu já estou dizendo, é uma atitude. A cada circunstância que a vida te apresentar, recorra àquilo que temos do Pai. Aquilo que temos do Pai são as Escrituras Sagradas, é a Bíblia. Estude-a, recorra a ela todos os dias, diariamente. A cada situação da vida que te aparecer, recorra às Escrituras Sagradas. Recorra à palavra do nosso Deus Criador, pois ela explicará o caminho. Apesar de serem as mesmas palavras para todas as pessoas, ela dará instruções exatas e específicas para cada circunstância da vida distinta de cada um. Pois mesmo que cada um seja uma missão, estas palavras não são meros personagens históricos. Estas palavras são chaves hermenêuticas que desbloqueiam a sua vida para aquilo que o Criador tem para você, para o plano que o Criador tem para cada um de nós. Se não fosse assim, meus irmãos, Deus continuaria sendo todo, único e indivisível. Ele se dividiu em múltiplas consciências. Existe uma centelha divina dentro de cada um de nós. Por quê? Porque a nossa individualidade é importante. A nossa individualidade contém um tesouro único dentro de cada um. Um tesouro dentro de mim, um tesouro dentro de você. Então a gente tem por obrigação usar a maior ferramenta de todas para explorar, para descobrir, para usufruir desse grande tesouro, assim como Jesus Cristo fez, mesmo que isso vá
contra a sua vontade, mesmo que isso vá contra o que sua carne clama, porque a nossa carne é fraca, a nossa carne, ela teme, a nossa carne vacila, a nossa carne estremece diante das circunstâncias ao nosso redor. Mas em verdade vos digo, o nosso espírito é fortalecido por essas palavras que não são simplesmente palavras, são vida dada diretamente do Criador em forma de uma tecnologia extremamente avançada chamada Escrituras Sagradas. A maior tecnologia de todos os tempos. Não existe nada igual. Ela é capaz de colocar o seu trem da vida nos trilhos do Pai, nos eixos, naquela direção que Ele escreveu no livro da vida antes mesmo da Terra, do universo ser fundado. Então, meus irmãos, tenha plena convicção, assim como Cristo teve. As palavras sagradas é a nossa lanterna, é a flor de luz neste campo de escuridão que se tornou o mundo, porque a gente caiu do Jardim do Éden para cá. Foi uma queda brusca, a gente se chafurdou na lama, se embrenhou nas trevas. E a única flor de luz neste campo de escuridão que temos são as Escrituras Sagradas. Ela nos desperta a verdadeira fé. Lembrando, a fé é uma atitude. A atitude de, a cada circunstância que Deus colocar na sua vida, você irá recorrer à flor de luz. A fé, as Escrituras Sagradas, a maior tecnologia dada pelo Pai para nos guiar por este universo vasto, profundo e extremamente complexo. Então, meus irmãos, para finalizar, um detalhe que talvez passe despercebido por muitos, que está nesta passagem do capítulo 26, versículo 36, a partir do versículo 36, que, para ser mais exato, exatamente no versículo 39, no versículo 39 do capítulo 26 de Mateus, Jesus Cristo nos ensina a melhor forma de orar. Diante do conflito dele entre eu estou com a lanterna, eu estou com o guia, eu estou com a bússola, que são as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, que é o nosso mapa, que não é o local, mas sim uma tomada de atitude. A cada circunstância que a vida nos apresenta, as Escrituras Sagradas é nosso mapa de atitude a ser tomada diante dessa circunstância. Mesmo Jesus estando aflito entre a direção que a luz, que a lâmpada, que a lanterna das Escrituras aponta, e aquilo que a carne dele clamava, temia, por medo, por nunca ter passado pela morte, por ser uma experiência dolorosa, traumática, horripilante, porque ele sabia que ele seria ferido, torturado, humilhado. Meus irmãos, ele sabia porque estava nas Escrituras, porque estava no guia, na nossa lanterna, nessa escuridão. Então, nesse momento de indecisão, entre o espírito que estava com a luz das Escrituras e a carne que temia por todo o terror que os pecadores e injustos daquela época estavam prestes a fazer com ele, ele nos ensina como a orar, como a pedir para o Pai, Ele não diz, peçam para mim e eu lhe darei. Ele diz, peçam para o Pai e o Pai lhe dará tudo aquilo que precisam. Como ele faz? Ele se prostra no chão, meus irmãos, de joelhos, e em seguida abaixa sua cabeça ao chão. Isso, meus irmãos, provoca uma mudança física, uma mudança mental, uma mudança psicológica em todo o seu campo. Te coloca totalmente submisso à vontade do Pai. Te coloca numa posição, numa circunstância onde você fisicamente, mentalmente e espiritualmente se entrega ao Pai. E ali ele faz a oração. E a oração é atendida com instruções claras de que a vontade do Pai era das Escrituras Sagradas e que ela permanecesse. E ele, como fiel, fervoroso e extremamente corajoso e amoroso, ele segue em frente, ele vai sem trepidar. Por mais que o medo tivesse o assolado por algum instante,
ele não recua, ele segue em frente e assim faz a vontade do Pai. Então, meus irmãos, ele nos ensina como orar. E é interessante que isso se assemelha até aos muçulmanos, que por mais que estejam totalmente perdidos por falsos profetas, por seguirem a Maomé e não a Jesus Cristo, eles captaram a essência da oração. E assim, baseado em Jesus Cristo, não neles, eles foram só um exemplo porque isso acontece, isso é um fato da realidade, mas baseado em Jesus Cristo, que saibamos nos portar. Mais importante que uma oração que é entregue, que a gente faça numa posição que a gente se entregue de corpo e alma, mais importante que isso é a fé, que significa tomada de decisão, tomada de atitude. A vida nos trará circunstâncias das quais não controlamos, mas a gente pode entregar nas mãos de Deus e Ele controla tudo. E uma vez entregue nas mãos dele, basta a gente usar o nosso guia, a lanterna que nos foi dada, o mapa que nos foi entregue, a nossa bússola, as escrituras sagradas. A cada situação que a vida apresentar, que recorramos às escrituras sagradas para tomar a melhor decisão, como Jesus Cristo sempre fez e nos instruiu a fazer. Essas são as palavras de hoje, meus irmãos. Espero aí, do fundo do meu coração, que possa ter tocado o seu, que de alguma forma faça sentido aí para você e que possa transformar a sua mente, o seu espírito, causando uma metanoia, causando uma verdadeira transformação. Seguimos aqui, como podem ver, estou num fairboat, numa embarcação, seguindo pelo Rio Amazonas. Agora a gente está no Rio Negro, né, no trecho dele que é do Rio Negro. E são cerca de 850 quilômetros de pura floresta, de pura mata. Ou seja, eu estou rodeado da criação do nosso Pai, que tem cada vez me inspirado mais. E esses últimos dias eu pedi muita inspiração a Ele para poder falar sobre esse tema, e eu espero que eu possa ter sido claro e passado a informação da melhor maneira possível. É um estudo que fazemos juntos, é um estudo coletivo. Espero que você que esteja aí do outro lado deixe um comentário, deixe uma observação. Vamos trocar essa informação que é muito importante e faz com que todos nós cresçamos juntos. Se a maré sobe, todos os barcos sobem junto. E a maré é esse universo coletivo em que vivemos. Então, meus irmãos, tamo junto e é só o começo. Valeu!